Quando eu era mais novo e trabalhava numa produtora de vídeo lá na publicidade, a gente soube de um caso. Teve um indivíduo que foi demitido e ele saiu com raiva da empresa. Ele apagou todos os computadores da empresa, botou um vírus lá, destruiu os comerciais, destruiu tudo quando saiu. Botaram até um indivíduo na delegacia, porque ele estava com raiva da demissão e quis se vingar fazendo. Foi um bafafá na época, todo mundo comentando isso. Aí meu chefe, que eu estava lá na produtora, veio falar isso comigo. Rapaz, tu sabia que aconteceu isso? O fulano saiu da empresa, acabou com os HD, os comercial, foi um prejuízo do tamanho do mundo. Naquela época nem tinha as internet direito, assim, dá para salvar os bancos de dados na nuvem, né? Então se você perdesse o material, perdeu, entendeu? Tinha que capturar das fitas de novo, se não tivesse apagado as fitas. Então foi uma confusão grande. E aí eu estava assim, né, novo no trabalho, estava ali tentando vender meu peixe e eu fiquei preocupado que o chefe achasse que eu ia fazer isso com ele. Aí eu falei assim, mas deixa eu dizer uma coisa, meu chefe, eu nunca vou fazer isso com você não, viu? Não se preocupe não. Se eu quiser sair daqui um dia, eu peço demissão e saio, não preciso ficar fazendo confusão não. Aí o meu chefe falou assim, Felipe, mas é claro que você não vai fazer isso, porque você tem caráter. Naquele dia aquela palavra falou muito no meu coração. Poxa, a imagem que meu chefe tinha de mim era que eu nunca faria isso, porque ele enxergava em mim uma pessoa honesta. Aquilo que eu falava para ele era aquilo que eu ia fazer e ele tinha plena convicção que a minha palavra valia alguma coisa, que a minha honestidade valia alguma coisa e que eu não tinha duas intenções ou duas formas de agir. Um indivíduo íntegro é mais ou menos isso, é alguém de caráter, que aquilo que ele fala é aquilo que ele faz, não tem segundas intenções, não age fora do que ele deveria agir. Se ele é justo, ele será justo. Se ele é seu amigo, ele é seu amigo, entendeu? Vai ser seu amigo quando você estiver na fartura, vai ser seu amigo quando você estiver na miséria, vai ser seu amigo quando você estiver certo e vai ser seu amigo ainda que você esteja errado. Ele vai chegar para você e vai dizer, meu amigo, se você está certo ou se você está errado, não me importa, importa que eu sou teu amigo, eu estou aqui com você. Isso é uma pessoa íntegra. Ele não varia conforme circunstâncias, mas senão que ele tem um valor interno tão forte que ele se guia pelo seu valor, independente do que aconteça aqui fora. E ele vai julgar as coisas aqui fora a partir daquilo que ele é, porque ele é um indivíduo íntegro e ele é fiel, temente a Deus, vive segundo essa fé, e você não vai ver um indivíduo na igreja no domingo e fazendo bagaceira no sábado, ou fazendo falcatrua na empresa da segunda, ou ficando entre duas mulheres, porque ele escolheu aquela mulher que ele tem. E ele vai focar naquele casamento, mesmo que aquele casamento não esteja bom. Por quê? Porque ele não é um indivíduo dividido, ele é inteiro. Ele não está entre dois mundos. Se ele está aqui, ele está aqui. E pronto, isso é um indivíduo íntegro. Pergunta, você é uma pessoa íntegra? Antigamente, quando eu assistia o programa do Faustão, que já tem um tempo, talvez eu assistisse lá pela década de 90, comecinho dos anos 2000, talvez, eu achava o Faustão que tinha umas perguntas meio nada a ver, né? Chegava o ator, né? Aí ele ia fazer uma pergunta, fulano, você acha que a pessoa tem que ser honesta ou desonesta? Aí o fulano só tinha uma resposta, né? Eu queria ver um dia o ator respondendo, não, tem que ser desonesta, né? Sempre só tinha, é pergunta que só tem uma resposta, porque a gente quando vai responder essas coisas, a gente sobe na cadeira da virtude. Então se eu perguntar para você, cidadão, né, qual é o seu nome, né? Rodrigo, você é íntegro? Você vai responder que não é? Difícil, né? Se eu perguntasse para você, você é dúbio? Você é uma pessoa de duas caras? Você é uma pessoa enganosa? Você é uma pessoa inconsistente? Se eu ficasse perguntando isso, você ia dizer, que isso? Você está me acusando? Você está apontando a mão para mim? Tá me xingando, Felipe? Por quê? Porque a gente se enxerga como uma pessoa de virtude, né?
tudo que a gente faz de errado, nem errado é, porque tem boas justificativas. E o amigo sabe que, né, de boas intenções o inferno está cheio, mas a gente nunca se vê em uma posição complicada porque a gente sempre se justifica e a gente sempre acha que está na razão. A gente bate o carro no trânsito, mesmo a gente sendo culpado, a gente vai dizer que a gente estava certo. Então é uma dificuldade muito grande da pessoa se entender como alguém dividido e fragmentado, enganoso, inconsistente, hipócrita também. É que nem eu perguntar assim, fulano, você é um fariseu? A pessoa vai dizer, que isso, meu irmão? Um fariseu lá, aqueles duas caras da Bíblia lá que Jesus confrontava. Eu conheço muita gente que é fariseu, é religioso, legalista, eu conheço, mas eu não sou uma pessoa tão de Deus. Então as pessoas nunca se reconhecem como fariseus, embora em todo lugar a gente saiba até o nome do povo que é fariseu. Então é uma pergunta difícil de responder. Você é íntegro? Eu já sei a resposta. Claro, Felipe, eu sou uma pessoa que você pode confiar. E a maioria do povo que me disse isso não passa por uma aprovação sem dar uma transformada, não. Eu conheço várias pessoas que são capazes de jurar de pé junto que são íntegros, mas eu analisando a vida, eu sei que não são. Mas elas se veem dessa forma. E é igual as pessoas se enxergavam no Novo Testamento. Porque diz assim, João capítulo 8, no verso 39. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Esse capítulo todo é Jesus tentando revelar para aquele povo que ele era um povo que estava longe dos caminhos de Deus e da revelação de Deus. Mas o povo dizia, nós somos filhos de Abraão, nós somos os descendentes da promessa, nós somos pessoas justas e corretas e Deus é o nosso Pai e a gente faz a vontade dele. Jesus falando, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Se vocês fossem corretos e puros diante de Deus, ouviriam minhas palavras, porque as minhas palavras eu ouvi quando estava junto com o Pai. Então toda hora Jesus mostra que eles tinham intenção assassina. Vocês querem me matar. Abraão não foi assim. Então o coração de vocês está enganoso, porque vocês estão diferente do hipócrita. O hipócrita, ele acredita em uma coisa dentro dele e se faz o personagem aqui fora. Tipo assim, eu nem sou santo não, eu nem sou essa pessoa toda não, mas eu vou me posar aqui de santo, eu tô pegando, né, a mulher do vizinho, eu tô fazendo falcatrua, eu tô fazendo um bocado de coisa, mas eu chego aqui na sua presença, eu digo assim, rapaz, eu sou um homem santo, você devia ir para a igreja que nem eu, ser justo, você está na sua miséria porque você não está sendo justo como eu. Aí chama atenção para ele, mas ele é um miserável, ele sabe que é um miserável, ele está fazendo um personagem na sua frente para bancar o religioso e ganhar uma virtude de admiração. Mas ele sabe que ele é ruim. Mas às vezes a gente percebe aqui que o povo, não, eu sou bom. Eu sou descendente de Abraão, eu sou filho de Deus. Como assim? Tem passagem que os fariseus dizem para Jesus, você está dizendo que a gente é cego? Tipo, não se reconhecia na crítica de Jesus. Inclusive tem uma hora que Jesus fala, vocês chegarão naquele dia do juízo final até mim dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres. E Jesus vai dizer para esse pessoal, olha, fora daqui eu não vos conheço, porque aquele que realmente é meu discípulo faz a minha vontade. Então vocês estão cheios de conversa na boca, mas se olhar as suas obras, vocês estão muito distantes daquilo que eu ensinei, dos mandamentos de Deus, da vontade de Deus. Mas a pessoa acha pela boca que Deus é Senhor, que ela é íntegra. Nesse sentido, a primeira revelação profética que eu faço com você, porque Jesus aqui está agindo como profeta. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. A primeira revelação profética que eu tenho para você é que, embora muitos que estejam me escutando possam achar já e ter a consciência que ainda tem uma mente muito inconstante, fragmentada e infiel, que ainda precisa ajustar e ser íntegro diante de Deus, muitos outros de vocês possam achar que estão bem na fotografia
E esta palavra é talvez para confrontar o seu coração, como Jesus confrontou o povo da sua época, de que embora você na sua boca possa dizer que está bem, o seu coração pode ser um coração idólatra, hipócrita, enganoso, dúbio, inconstante, e você nem percebe isso. Como eu vejo muitas pessoas de muitos anos na igreja dessa forma. E se eu confrontá-las, eu perco a amizade. Entendeu? E por isso que você vai ver um homem segundo o coração de Deus, Davi na Bíblia, e Natan tendo que chegar e revelar, e mostrar, e apontar o pecado dele, matando Urias e ficando com a esposa dele, a Betseba, cometendo adultério. Ora, Davi era um homem de Deus. Davi tinha um relacionamento com Deus, mas era pecador. Precisou um profeta confrontá-lo. Elias confrontou Acabe e ele se arrependeu mais na frente, embora nunca tivesse se arrependido totalmente, convergido totalmente seu coração. Você vai ver Jonas confrontando o povo e o rei de Nínive. Você vai ver Daniel confrontando Nabucodonosor no capítulo 4 e Nabucodonosor se arrependendo. Uma palavra profética vem para revelar teu coração e revelar que você não está bem na fita e que você deve se arrepender dos seus pecados e deve corrigir a sua rota. Quando eu falo de uma situação onde eu mostro o que é o bom, você tem que se olhar e se perceber se você está pecando diante do bom, né? Quando eu começo falando do ruim, você se identifica e eu te levo até o bom. Quando eu começo falando do bom, eu preciso que você olhe para o seu coração e talvez caia em convicção de pecado. Bom, se não for pela palavra profética, você vai ver que Jesus lá na frente vai dizer, olha, os falsos profetas, o povo que se parece e é hipócrita aqui na frente de vocês, arrotando santidade, sentando nas primeiras fileiras, querendo dizer que você não é da fé e ele é uma pessoa justa, esse pessoal deve ser julgado pelas suas obras. Os falsos profetas vão ser reconhecidos pelas obras que eles praticam. Não pode uma árvore boa dar um fruto mau, nem uma árvore má dar um fruto bom. Pelos vossos frutos vos conhecereis. Então, amigo, sabe qual é uma outra forma de você perceber se você não está inteiro diante de Deus? Olhando seus frutos. Embora uma ação pequena, uma situação corriqueira não seja suficiente para mostrar quem você é, uma semana difícil, um mês complicado, até um ano não seja suficiente para dizer quem você é, às vezes se você passar 10 anos olhando a vida do cidadão, você percebe. Só vive mudando de emprego, não para em canto nenhum. Sempre está com uma rebeldia, com uma vontade com uma consumição, uma ansiedade que não para, hoje está ali, hoje está com lá, mas não estou me sentindo bem, vai para outro canto. Nunca firma, nunca prospera, nunca vai para frente, relacionamento não para, relacionamento com o filho, com o marido, com o parente, com os amigos, com a igreja, sempre está pulando de lugar para lugar, inconstante, dando pequenos tambriques e pequenos golpes, perdendo clientes e nunca adicionando novos, sempre tem que mudar de praça porque perde a confiança das pessoas, sempre está no lugar, nunca cresce, sempre está naquele lugar e parece que a vida vai reduzindo em vez de aumentando. Quando você percebe uma pessoa assim, ela pode não se perceber, mas os frutos estão gritando, amigo. Embora você possa culpar o governo, o capitalismo, o seu pai que te causou um trauma quando você era criança, aquele sócio enrolão, você pode culpar Deus e o mundo, mas ao longo do tempo era para você ter aprendido, era para você ter mudado a rota, era para você ter compreendido que você fez errado. Se você não faz isso é porque o seu coração adora se lambuzar. Você vai deixar um sócio fuleiragem e vai cair na conversa de outro fuleiragem. Por quê? Porque seu coração adora uma fuleiragem. Você vai sair de um relacionamento complicado e vai arranjar outro complicado, porque o seu coração adora uma complicação. Não firma, não decide, não sabe quem é, não para de ciscar e decide uma coisa, eu sou aqui e é aqui que eu vou, né? Então as obras, elas denunciam se a gente está vivendo uma mente que não é íntegra. As pessoas poderiam chegar para você e dizer assim, rapaz, Juliana, você tem caráter. Você não precisa nem abrir a sua boca.
Eu não tenho nem como desconfiar de você. Eu posso colocar todas as finanças da minha empresa na sua mão, porque você tem caráter. Você receberia esse elogio? E uma terceira maneira de você também conseguir chegar nesse indivíduo íntegro e resolver as suas inadequações, mesmo sem ter a consciência, é o que a gente leu, passando por uma aprovação gigante. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas, variadas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, inteiros, sem lhes faltar coisa alguma. O texto é claro, tem um indivíduo novo na vida e na fé, que é imaturo e com a mente fragmentada na sua personalidade, identidade e relação com Deus e com a vida, inconstante. Uma pessoa que você não sabe muito bem o que quer, o que é, o que fazer, se divide entre mundos. Mas vem uma provação forte que dá contra a sua vida e estressa as suas decisões, porque agora você tem que pensar bem antes de tomar uma decisão e tem que focar no que é importante. Quando a situação está difícil, um passo em falso, você perde tudo, perde até sua vida. Para sobreviver, você vai jogar que nem aqueles marinheiros quando a tempestade deu sobre o barco por causa de Jonas. Eles começaram a jogar as cargas ao mar para poder o barco ficar mais leve e aí o barco não afundar. Então, quando você está no meio de uma tribulação, de uma tempestade, o que você faz? Vamos ver o que é importante e aquilo que está sugando a nossa energia, aquilo que está sendo demais, aquilo... Porque a gente precisa ficar mais leve, senão a gente não atravessa essa tempestade. Então você começa a tirar de você tudo que é divisão, tudo que é fragmento, tudo que é coisa que não é importante, mas que você considerava importante. Mas diante de um estresse, diz assim, meu amigo, o que é que você vai salvar? Você tem que pular desse barco agora. Você só pode levar 3 coisas, você tem 10 na sua vida. Aí você vai fazer uma escolha. Eu vou tirar essa, vou ficar com essa. Vou tirar aquela, vou ficar com essa. E quando você termina o processo, você ficou íntegro. Por quê? Porque só sobrou a essência mais significativa da sua vida. Antigamente você não sabia decidir, não sabia quem era, não sabia o que era importante, não sabia que decisão tomar, estava entre mundos. Agora você sabe, eu sou filho de Deus. Eu tenho essa fé maravilhosa que me fez vencer a tribulação. Eu sou mais maduro na fé porque agora eu sou mais perseverante, porque agora tenho experiências de vida. Eu confio em Deus porque já enfrentei com Deus e tive vitórias. E agora eu posso dizer quem eu sou, que eu acredito, quem são meus amigos, onde eu devo botar a direção na minha vida e não vou ficar mais ouvindo conversa por aí. Você se torna mais maduro e íntegro. E nesse sentido, mesmo que você saiba que é íntegro ou não saiba que é, ou saiba que tem um coração dividido ou não saiba, a provação vai fazer esse serviço para você, porque ela vai provar a sua fé de uma forma que ela vai mostrar, ela vai revelar. Então, você não sabia, mas quando você vier no meio da tribulação, a confusão, a dívida truando, todo mundo te abandonando e você não sabendo onde pisar, desesperado, naquela hora você só vai sair daquele lugar se você firmar. Se você tiver uma fé, se você decidir, se você colocar o seu coração alinhado com Deus, se você expulsar da sua vida as coisas ruins, firmar naquilo que é essencial. Então, a provação, ela vai fazer esse serviço por você. Mesmo que a profecia não tenha feito, a autoconsciência por meio dos frutos não tenham feito, os conselhos dos amigos, mesmo que você não tenha ficado maduro ao longo da vida, em algum momento a vida vai lhe estressar, vai te colocar na vala e você vai aprender. Rapaz, eu devia ter ouvido, eu vou ser que nem o filho pródigo, eu vou voltar para a casa do pai, vou sair desse cercado de porcos. Agora você me pergunta, Felipe, mas se todos nós, de alguma forma, vamos ser estressados e levados a uma situação de maturidade, embora alguns nunca fiquem maduros, né? Façam ficar pior depois de mais velho. Mas vamos supor que isso seja uma verdade para nós. Todos nós, em algum momento, vamos ser confrontados com as nossas ambiguidades, com as nossas divisões, nossas inconsistências, nossas infidelidades.
E a vida vai nos dar tanto tapa na cara, e Deus vai deixar esse tapa na cara acontecer, que você vai dizer, rapaz, é melhor eu consertar, né? Melhor consertar, tá muito ruim, né? Se todos nós vamos chegar nesse lugar, então, qual é o problema, Felipe? Né? Então deixa que a gente vai vivendo e a gente chega lá, né? O problema, meu amigo, eu vou dizer qual é. É você, presta atenção nisso. Quando você se tornar maduro e íntegro, você tem 70 anos de idade, entendeu? Você tem 65. Aí daqui para lá você perdeu mulher, você perdeu herança, os seus filhos já cresceram, não olham nem para sua cara, você perdeu as oportunidades da sua vida, você não tem mais saúde, você perdeu tudo. Para se tornar maduro, fiel e íntegro, que você vai se tornar, porque a vida vai te levar para esse lugar, você teve que perder toda a sua vida. Por quê? Porque se você tivesse aprendido a ser maduro e íntegro e sábio antes, você poderia ter preservado o seu casamento. Quantas pessoas dizem assim, rapaz, eu hoje, eu reconheço que se eu tivesse pensado melhor quando eu era mais novo, eu ainda estaria casado com a minha primeira esposa. E hoje eu estaria perto dos meus filhos, hoje eu estaria numa situação melhor, mas foi imprudência minha, foi imaturidade, sabe? E a pessoa, então, depois que perde tudo, vira sábio. Agora é um sábio pobre, um sábio falido, um sábio sem oportunidade, um sábio vivendo de favor dos outros, um sábio sem nada, sem saúde. E eu sempre falo isso. A grande virtude é ser sábio antes de perder tudo. Porque sábio depois que perdeu tudo é muito fácil. Você nem vai fazer tanto esforço para virar esse sábio. Você vai receber a sabedoria pela experiência de vida, mas vai perder tudo. Então, como é que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a ser íntegro e maduro antes de enfrentar diversas provações, para que no meio das provações eu aprenda a como perseverar e a manter aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E esse caminho nós vamos ver em Tiago, capítulo 1, no verso 5, que é a nossa segunda parte, que a gente já está introduzindo. Diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Antigamente tinha uma caixinha de promessa, que os crentes tinham aqui em casa. E tinha uns papelzinhos que você tirava, tinha um versículo bíblico com a promessa de Deus. Com a palavra de sabedoria, com um verso para a sua vida, para aquele dia. Então você pegava assim um papelzinho, aí dizia para você. Esse verso foi muitas vezes usado nessas promessas, né? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. E a pessoa pegava esse papel, mas ela não tinha compreensão que esse verso estava conectado com os versos que a gente acabou de ler. E conectado com os versos seguintes. Quando a gente sempre pregava em culto de jovens, em reuniões, né? Meu amigo, você quer sabedoria? Peça sabedoria. Como é que eu faço para ganhar sabedoria? É pedindo sabedoria. Mas não entendia que, primeiro, existe uma provação que prova, uma tribulação forte que vai lhe provar para lhe tornar mais maduro e íntegro, mais sábio. Mas ao mesmo tempo, o que Tiago está dizendo? Olha, mas se você vai enfrentar isso tudo e uma pessoa imatura, incauta, com a mente dúbia, complicada, você vai se lascar todo e você realmente vai se ferir. Então como é que você tem que fazer para você conseguir passar por esse vale e sair bem lá na frente? Para você sair bem, você tem que então adquirir sabedoria antes. E como é que você faz? Você tem que pedir a Deus. Nisso, ele está dizendo algumas coisas. Primeiro, que a sabedoria é possível de alcançar sem passar por esse processo de refinamento da aprovação. É possível alcançar uma maturidade e uma integridade sem que você seja forçado a passar por um moedor de carne. E se você adquirir antes, você passa por isso bem melhor e preserva a sua vida. Então, primeira coisa, Deus está nos dando, tem disponível, está liberando sabedorias para você.
Se ele está liberando, se isso é fácil de alcançar, se você pode alcançar isso, se isso é algo disponível, porque então as pessoas vivem um processo de provação e perdem tudo e não têm essa consciência. Porque a segunda parte que a gente leu diz, você tem que pedir, você tem que buscar, você tem que coletar em Deus essa sabedoria, esses valores do alto, que vão transformar a sua vida. Então, a ação humana. O primeiro é, Deus já disse sim para você. Ele pode te tornar uma pessoa mais capaz, mais sábia de viver essa provação e você não perder tudo na sua vida. Você alcançar essa inteireza da mente sem precisar perder tudo e viver uma miséria e ser um sábio pobre lá na frente. Beleza. Mas por que muita gente não é? Porque essas pessoas não estão buscando. Como é que eu vou adquirir algo que eu não estou buscando? Como é que eu vou formatar a minha mente na sabedoria se eu não quero sabedoria? Como é que eu vou aprender um conteúdo se eu não leio o conteúdo? Como é que eu vou me aprofundar numa coisa se eu passo o mais distante possível dessa coisa? Aqueles que buscam sabedoria são aqueles que recebem, e aqueles que não recebem são aqueles que não buscam. É tão lógico, mas é importante. Se você não buscar, e a busca exige um ato do indivíduo de ir atrás desse negócio. Aí é nós evangélicos, mas, de muito tempo, a gente às vezes tem aquela sensação que o pedir e o buscar sabedoria é um passe de mágica. Como é que você vai fazer? Você vai chegar assim, Senhor, eu ouvi na Bíblia que se eu pedir sabedoria, você me dá. Então eu estou aqui orando para você. Senhor, me dê sabedoria. Aí você desliga a oração, Desliga a oração. Aí o que acontece? Você diz, eu sou sábio. Por quê? Porque eu orei, eu pedi, aí Deus manifesta a sabedoria como se fosse um download do céu. Você apertou para baixar o arquivo, baixou o arquivo da sabedoria na sua mente, agora você é sábio. Todo o processo é isso, pediu, recebeu. Se lembra daquele filme chamado Matrix? Eu assisti, é muito antigo, Mas foi muito famoso. Tinha o Neo, que era o Keanu Reeves. O Neo, ele era uma pessoa que descobriu que o mundo que ele vivia era um mundo falso, Era uma realidade criada por computador. Mas quando ele chegou lá no mundo real, as pessoas diziam assim, rapaz, você quer aprender a lutar Kung Fu? Aí ele dizia, rapaz, eu quero, como é que eu faço? Você senta nessa cadeira, a gente coloca um plugzinho bem aqui. Aí tem o disquete do Kung Fu. Aí a pessoa coloca o disquete no computador, aperta o botão, aí o Neo faz assim, ó. Aí ele falava assim, eu sei Kung Fu, Agora eu sei lutar Kung Fu. Aí, amigo, é assim, você ora a Deus, aí Deus bota o plug bem aqui, aí ele pega o disquete da sabedoria lá no céu, enfia, aí aperta o botão e a sabedoria. Você virou sábio, não é? Se você olhar os livros sapienciais da Bíblia, Eclesiastes, Provérbios e todos os poéticos, você vai perceber que a sabedoria é algo alcançado, meditado, buscado, aprendido, cheio de disciplina, de autocontenção, de domínio próprio. É um processo que ele é muito como se fosse um trabalho. Eu que sou uma pessoa que me considero um buscador de sabedoria, não que eu já, como fala Paulo, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo nesse caminho. Eu sei, para você adquirir sabedoria, quanto tempo de leitura, quanto tempo de dedicação, quanto tempo de buscando a Deus, quanto tempo de meditação, de reflexão, de você se permitir ouvir coisas que não ouviria, para trazer para dentro do seu coração, meditar sobre elas, processá-las e convergi-las a Deus e tirar dela o néctar precioso para você guiar a sua vida, então colocá-las em prática e depois reavaliá-las. Então é um processo ranhido, mas as pessoas têm que estar comprometidas com o processo e não com um download que vem da noite para o dia. Então o processo a partir do momento que eu começo a buscar essa sabedoria, meditar sobre ela, ler a palavra de Deus e tudo, eu vou começando a adquirir essa sabedoria. Mas a partir do momento que eu paro de receber. Então é um processo contínuo. Peça, vá atrás, busque, processe e você vai alcançar. Terceira coisa que eu vejo nessa segunda parte do texto. Um textozinho desse tamanho, Eu estou dividindo em vários pontos. Mas não é qualquer sabedoria que você vai buscar.
Não é qualquer conhecimento que lhe faz perseverar na provação. Não é qualquer coisa que você diga que aprendeu que faz você preservar seu casamento, seu patrimônio, suas relações, sua saúde. Então, o que é essa sabedoria proposta por Tiago? O que é a sabedoria de Deus que nós vamos receber de Deus? Ora, Tiago fala muito sobre isso, mas eu tenho um versinho que a gente estudou agora há pouco, no livro de Coríntios, que explica isso de uma maneira fenomenal para nós, principalmente se você é o amigo mais reformado ou o amigo mais tradicional. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 24, só a porçãozinha que nos diz respeito. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Como eu faço para, quando a provação chegar na minha vida, conseguir perseverar e manter muito daquilo que estava em minhas mãos sem sofrer dano, se tornando sábio antes da provação. E como eu faço isso? Buscando a sabedoria. E o que é a sabedoria? A sabedoria é Jesus Cristo. E aqui, né, coração quentinho de um reformado, né, de um tradicional. Porque a resposta para tudo na vida, de uma teologia sistemática, cristã, teológica, fundamental, é Cristo, né? Meu amigo, você está passando dificuldade na vida, você está passando dificuldade do casamento. Qual é a solução, pastor? A solução é Jesus. Se você tiver Jesus como centro da sua vida, seu casamento vai ser maravilhoso. Pastor, eu estou com ansiedade, eu estou com medo do Brasil, eu estou com medo das facções. Rapaz, segura em Cristo, que Cristo vai trabalhar na sua vida e Cristo é a solução. Então, Cristo é o centro, é a solução da palavra, é a sabedoria de Deus. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não virar igual a Matrix de novo, o Neo da Matrix, né? Então, eu chego assim e digo assim, você vai passar dificuldade, provação, quer preservar a sua vida? Quero. Então, busque a Jesus. Aí você busca Jesus, bufo, virou sábio. Agora eu tenho uma sabedoria e vou passar por isso. De novo, parece que Deus está fazendo download com Cristo e a gente sabe que não é assim. Porque tem muita gente que já era crente antes da aprovação e vive um processo que refina suas arestas, retirando muita coisa da sua vida, amassando seu coração para você se tornar mais maduro, perde muita coisa e se torna um sábio pobre e era crente. Porque era um crente imaturo, um crente carnal, um crente no leite, que embora tivesse Cristo, não se aprofundou em Cristo, não cresceu em santificação, não se desenvolveu. Então, ter Cristo não significa ter um download que você resolve tudo. A resposta à sabedoria de Deus é Cristo, é que o que eu vou aprender desta sabedoria serão as palavras de Cristo para a minha vida. E eu devo aprender sobre elas, internalizá-las no meu coração e praticá-las. Porque ao praticá-las eu vou construir uma vida inabalável. E é isso que o próprio Cristo nos ensinou quando diz Mateus capítulo 7 no verso 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces, os seus fundamentos na rocha. Que nós aprendemos? Cristo tem os valores. O valor da sabedoria são os mandamentos de Cristo. O que eu tenho que fazer? Buscar esses mandamentos e praticá-los. Ao praticá-los, eu vou me tornar uma casa fundada sobre uma rocha, em qual vão vir as provações, as tribulações, as aflições sobre ela, mas ela não vai cair, ou seja, eu vou perseverar e vou manter o que eu tinha antes. Eu não vou me tornar um sábio sem casa, né? O cara que construiu a casa sobre a areia, depois de ter a casa destruída, eu tenho certeza que ele diz, nunca mais na minha vida eu construo uma casa sobre a areia. Mas agora ele já está sem casa. O que nós estamos aprendendo? Que se eu ouvir os mandamentos de Cristo e praticá-lo antes da tempestade, a minha casa vai perseverar e eu vou terminar depois da tempestade ainda com a casa. Sem perder meu patrimônio, sem perder meus relacionamentos, sem acrescentar dores. Quarto ponto dessa nossa terceira parte, rapidinho. Você lembra daquela passagem que o pessoal dizia assim? Nós somos filhos de Abraão. Aqui a gente leu, eu estou te relembrando daquilo que a gente mesmo acabou de ler.
nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus fala, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. O que Cristo estava fazendo? A exortação profética. Lembra que eu falei? Natã confrontando Davi, né? Jonas confrontou Nínive, Daniel confrontou Nabucodonosor, Jeremias confrontou a nação todinha. Então está revelando. Ora, se eu busco a sabedoria de Deus, que é Jesus, ele também não vai através da sua sabedoria, da sua palavra, que discerne juntas e medulas e vai até o âmago do coração do homem, também não vai me revelar as minhas ambiguidades? Então, como é que eu faço para reconhecer que eu sou uma pessoa falha, ambígua, enganosa, dúbia, que não tem o caráter de Cristo ainda, não está lapidado nesse processo? A própria palavra faz um sentido de revelação. Embora eu vá reconhecer isso quando eu passo pela aprovação, se eu adquirir a palavra e praticar a palavra, essa consciência pode vir antes. E aí eu posso consertar os problemas do meu coração no processo de santificação. Esse é o quarto pontinho, tá certo? Combinado? Agora, disso que a gente conversou, sobre esses fundamentos na rocha, é importante você ter algo na sua mente. Como é que você constrói esses fundamentos? Ao longo do tempo. Então como é que eu vou praticar? Você não vai praticar os mandamentos de Deus no meio da tempestade, é isso que eu quero dizer. Né? Quando você diz assim, eu estou passando uma aflição, aí eu vou orar, mas eu nunca orei na minha vida. O que vai acontecer? Você não sabe nem orar, não sabe nem atingir aquele lugar em oração que consola o seu coração. Nunca chegou a ouvir a voz de Deus na sua vida. E quando você estiver orando com aquelas aflições e ansiedades falando e gritando na sua mente, como é que você vai descobrir qual daquelas vozes é a voz de Deus? Se está uma confusão. Você nunca doutrinou sua mente, consertou seu emocional na palavra de Deus. Aí naquele dia você quer controlar o emocional. Você nunca teve um pastor para quem ligar, nunca desenvolveu um relacionamento numa igreja. Aí naquele dia, confusão truando, os irmãos chegando para ti. Rapaz, eu tenho aqui o telefone do meu pastor lá. Meu irmão disse para você ligar para ele. Não é o teu pastor, não sabe o que tu passa, não te acompanhou, não orou contigo esse tempo todo, não sabe nem quem é você. Vai te dar um conselho que não tem nada a ver com a tua vida. Por quê? Porque não te conhece. Você não tem um pastor para ligar. Por quê? Porque você nunca buscou uma igreja. Você não tem irmãos, um pequeno grupo que te acolhia, te orava contigo, conversava contigo. Você não tem conhecimento bíblico para lembrar da Bíblia quando acontece a tribulação. Então, você não constrói fundamento no meio da aprovação. No meio da aprovação você vai tentar abrir a Bíblia. Não, deixa eu ler a Bíblia, deixa eu ler a Bíblia. Aí pega um salmo, nada a ver, os lírios do campo. Aí você, meu Deus, o que tem a ver os lírios do campo com a minha vida, com a minha tribulação? Aí você passa aqui, passa para lá. Aí você diz, rapaz, aí o Jacó e o Labão, eu sou o Labão, aí volta aqui. Então você não sabe o que pensar, porque o Espírito talvez não esteja nem dentro de você. E se tá, tu não está nem conseguindo escutar ele, para ele te lembrar das coisas que você ouviu. Por isso, a gente constrói o fundamento antes da tempestade. E aí é o grande problema. Porque, de novo, o ser humano só vai para o médico depois da dor. Dificilmente ele vai para ele faz a medicina de prevenção, né? Então, o que acontece? Muitas vezes eu vejo amigos e pessoas na igreja que se afastaram da palavra de Deus, se afastaram de ir ao culto, se afastaram de uma leitura, de uma vida de santificação, e por um tempo aquela vida viveu bem. Como o filho pródigo que pega a herança e por um tempo vai gastando a herança e tem dinheiro. É como se a gente tivesse uma graça que a gente juntou por um tempo, né, ali com Deus. E a gente sai da igreja, para de viver, para de santificar, para de buscar, para de orar. E aquela graça a gente ainda vai gastando, sabe? Como se a nossa vida não tivesse organizada. Quando o negócio dá errado, geralmente eu vejo que essas pessoas não têm pontes de sustentação nenhuma. E aí eles se ferram muito. Então qual é o propósito? Não deixar de ir à igreja,
não deixar de ler a Bíblia todo dia, não deixar de viver segundo os valores do alto, não deixar de ter um pastor, não deixar, sabe, de trabalhar seu emocional, não é viver e praticar os mandamentos de Cristo todos os dias, é buscar sabedoria todos os dias, porque você não vai conseguir ter isso na hora que vier a tribulação. Na hora que vier a tribulação, você não precisa ter fé, você já tem a fé. Na hora que vem a tribulação, você não precisa ter a sabedoria, você já tem a sabedoria. Na hora que vem a tribulação, você não precisa de conselho e de amigos, você já tem os amigos e os conselhos já foram dados no seu coração e você só vai lembrar deles. Então, é isso que eu estou dizendo. Para suplantar uma aprovação, você não pode aprender no dia, você tem que aprender antes. Seguro a gente não compra depois que o carro bate. A gente compra seguro antes que o carro bata. Entendeu? E dito isso, vem o problema da consistência. Tiago, capítulo 1, no verso 6, 7 e 8. Peça, porém, com fé. Pedir o quê? A sabedoria. Busque a sabedoria com todas as suas forças, com muita fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Vamos começar com esse início. Peça, porém, sem duvidar. Novamente a gente entra naquele mundo que a gente estava tentando evitar, do download da Matrix, do Neo dizendo que aprendeu Kung Fu, do download do céu que entra na cabeça e puf, eu virei sábio. Ora, se eu estou dizendo que a questão não é pedir um dia a Deus e ele vai baixar a sabedoria do céu e eu me torno sábio no outro dia, esse pedir sem duvidar precisa seguir essa mesma lógica. Porque na maneira como a gente lê e da maneira como a gente aplicou no mundo evangélico que a gente vive, parece o seguinte, que eu estou aqui, né, orando a Deus. Senhor, eu quero que o Senhor cure a minha mãe. Aí você está pedindo a cura que vai chegar da noite para o dia, ou eu digo assim, Senhor, aquela oportunidade de emprego, Senhor, eu quero que o Senhor me dê. E você está com esse versículo na mente, peça porém sem duvidar, pois aquele que... Aí eu estou aqui. Se eu duvidar, eu não recebo nada, né? Não pense que homem receberá coisa alguma. Senhor, eu já creio que aquele emprego é meu. Aí na tua cabeça, mas Deus não vai te dar não, tu não merece esse emprego. Aí você fica assim, rapaz, eu duvidei, agora Deus não vai me dar. Peraí, aí tem um anjo do teu lado, com a cartilha assim. E ele estava orando, ó. Aí ele duvidou, 9h45, primeira dúvida. Se tiver mais 2 dúvidas, você perde a bênção. Vai, continua orando. Senhor, eu duvidei, mas não é isso não. É porque meu coração tem medo. Senhor, me consola, esteja comigo. Porque você sabe que eu vou trabalhar na obra, eu vou pegar assim esse valor do emprego que eu receber, eu vou ajudar, né, os mais carentes, eu vou ajudar minha família. O Senhor vai ser tão importante para nós. Ô Senhor, Senhor. Aí na sua cabeça vem, mas ele não vai te dar não, ó. Tu tá orando de besta aí, tu devia parar de orar. Meu Deus, duvidei de novo. O anjo, duas vezes o anjo. Aí marcou lá 2 vezes, já que tu duvidou. Então, a nossa cabeça pensa assim, se eu estiver orando e um pensamento intrusivo entrar na minha cabeça e duvidar, eu já perdi a bênção. Porque quem tem mais fé, quem tem aquela confiança inabalável, que já acredita que recebeu, recebe. E se na oração... Mas, de novo, parece a feitiçaria do pedido que libera do download do céu, que vem a sabedoria de bufo. Se eu duvidar um pouquinho, já não vem. E a gente precisa aprender isso de uma outra forma. Felipe, aí agora é você falando comigo. Você sempre fala comigo nas minhas palavras para dizer que eu estou falando alguma coisa que não é bem assim. Felipe, isso que você está dizendo, eu até entendo. Mas é possível perceber na Bíblia que às vezes essas atitudes que nós evangélicos temos de pensar dessa fé inabalável que não tem nenhuma dúvida na hora de pedir, faz sentido.
Porque algumas recomendações bíblicas falam diretamente para isso, de que você deve pedir com convicção, com fé, sem duvidar, nessa tônica de realmente estar envolvido na hora do pedido da oração, uma fé inabalável. E quem ora dessa forma alcança algumas bênçãos preciosas de Deus. Eu vou te mostrar alguns versos. Tu está falando comigo, certo? Aí você vai dizer assim, Mateus capítulo 14, no verso 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Marcos capítulo 11, no verso 24. Portanto, eu lhes digo, tudo aquilo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Então existem algumas orientações que o indivíduo está aqui andando sobre as águas, milagre acontecendo, Jesus na frente, e na hora que ele começa a duvidar, ele vai afundando na água. Ou Jesus dizendo, rapaz, você tem que já crer que já recebeu a bênção, e por isso você vê muitos evangélicos dizendo, creia que já recebeu e você vai receber. Não é que as pessoas estão desconectadas do conhecimento bíblico, não. E tem muitas pessoas assim, que quando pedem, creem sem duvidar, dorme, né, incauto e acorda sábio. Né? É um milagre aconteceu naquele indivíduo. Da noite para o dia ele mudou. Da noite para o dia ele parou de beber, ele parou de fumar. Da noite para o dia ele deixou de ir para bagaceira. Ele mudou sua vida. Tem gente que muda a vida da noite para o dia, como se alguma coisa tivesse acontecido de madrugada. Então existe um pouco disso, e eu concordo com você, existe um pouco disso. Mas se é importante a gente entender que, embora eu concorde com você em parte, que uma confiança inabalável alcança a bênção de Deus, é isso que eu estou concordando com você. Só isso não é a resposta. Porque quando as pessoas vão focar nisso, também dizem que só isso é a resposta. Por exemplo, se eu pedir um carro para Jesus e a minha confiança for inabalável, eu vou receber o carro. Se eu não receber é porque eu não tive confiança inabalável, uma fé inabalável. Então, só isso não responde. Porque a gente começa a se perguntar, confiança em quê? O que é que eu estou pedindo para Jesus? Porque aqui eu preciso definir um pouco os conceitos bíblicos. Vamos voltar aqui no Mateus 14, 31. Se você olha essa passagem de forma desconectada, você pode, de repente, entender a dúvida como algo corriqueiro. No meio da oração, ele duvidou e perdeu a bênção. Mas quando você vê aqui, homem de pequena fé, por que você duvidou? Aí você pensa assim, o que é fé? Na Bíblia, o conceito de fé é profundo, cheio de doutrinas, cheio de complexidades. Quando você devolve esse conceito da fé para dentro da Bíblia, em vez de isolar o versículo, você começa a pensar que talvez o que Jesus esteja querendo dizer aqui é algo mais profundo. De novo, Marcos 11, 24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. O que é crer na Bíblia? Em que Jesus pede que a gente creia? É no carro? Em algum ponto da Bíblia você já viu assim, peça um carro a Deus que você vai receber. Então, quando você coloca esses versos para dentro da Bíblia de novo, você percebe que o Tiago às vezes fala assim, né? Quando ele diz aqui, não pense que essa pessoa vai receber coisa alguma. Lá pelas tantas, na carta de Tiago, ele vai falar, vocês pedem e não recebem porque pedem por motivos errados. Pedem para gastar com as suas próprias paixões e consumpções e desejos. E vocês ficam sem receber coisa alguma porque o seu coração fica em guerra e brigando um com os outros. O seu coração está totalmente desalinhado da vontade de Deus. Por isso que vocês pedem e não recebem. Então eu posso crer em qualquer coisa que meu coração quer e vou receber, se eu crer que já recebi?
Então, quando você vê esses versos desconectados do resto da Bíblia, parece ser que te dê essa ideia. Mas quando você coloca de volta na Bíblia, o que o Tiago muitas vezes vai estar compreendendo com a gente é que duvidar não é um pensamento intrusivo. Duvidar é estar entre dois senhores. É estar com o coração com duas paixões. É estar em guerra e não fiel à palavra de Deus e a Deus. Eu vou explicar isso para vocês. Estou aqui bem tentando fazer a massa do pão na sua frente. Vou pegar a farinha, né? Então, veja. No Antigo Testamento, um dos grandes problemas que acontecia era quando as pessoas se distanciavam da aliança. A aliança lá em Deuteronômio dizia: ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e se esse povo se humilhar e orar e me buscar, eu abrirei as comportas do céu e derramarei chuva e prosperidade. Então havia uma questão de que se o povo estava vivendo uma situação difícil, de provação e perdendo todas as coisas, é porque o seu coração tinha se tornado infiel, não inteiro, dúbio. Ele era um coração idólatra, misturado, servindo a dois senhores. E é por isso que eles recebiam uma provação, uma dificuldade e terminavam tendo que aprender na marra as complicações. E isso era o coração dúbio, o coração dividido. Quando você pensa que Tiago está escrevendo para judeus convertidos, pega aí o começo da carta de Tiago, você vai relembrar isso, que tinha uma compreensão do Antigo Testamento e da aliança muito forte. Quando ele está falando de mente dividida, é o mesmo sentimento do coração dividido. Tanto que ele vai dizer: há uma sabedoria do alto, que é pura, que vem direto do Pai das Luzes, cheio de misericórdia, pacífica. E existe uma sabedoria carnal e diabólica, ruim, que se você vai se consumir em paixões e complicações. O que ele está dizendo? São duas escolhas, são dois senhores, e a minha dúvida é estar entre esse senhor e este senhor. A dúvida não é a dúvida de 2025 cartesiana. A dúvida assim: será que eu acredito em Deus ou não acredito em Deus? Será que eu tenho fé suficiente ou não tenho fé suficiente? Não é uma dúvida se Deus vai fazer, se Deus existe ou se não existe. A dúvida é onde está o seu coração. Está firmado no Senhor ou está firmado nas suas próprias concupiscências e coração? Jesus não fala assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai agradar a um e desagradar o outro, ou vai agradar o outro e desagradar a um. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. De novo, é o mesmo sentimento. O que é a dúvida? Pedir sem duvidar. É quando o seu coração, a dúvida, está oscilando como as ondas do mar. A gente não leu isso? Diz assim: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tem mente dividida. Por que o indivíduo é instável em tudo que faz? Por que ele não recebe nada? Porque ora ele está agradando esse senhor e depois ele está agradando esse senhor. E ele não consegue construir um fundamento de uma casa inabalável porque ele está com uma onda do mar. Ele vai para cá e depois vai para lá. Ele não tem a inteireza, a integridade. E essa situação de você ir para lá e vir para cá não recebe a sabedoria, não recebe o conhecimento, não internaliza os valores do alto, não faz você praticar a santidade e viver o bom de Deus. E é por isso que esse indivíduo cheio de paixões e concupiscências do coração não recebe nada. Até porque, se você está cheio de abobrinha no coração e pede para Deus abobrinha, Deus não tem compromisso com as tuas abobrinhas, ele tem compromisso com a palavra dele. Por isso que o crer na Bíblia é crer na palavra dele, é crer nas promessas dele. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Se Jesus diz que nós vamos ser ressuscitados no último dia, que ele nos salvou da condenação do pecado e que ele nos ama e que um dia haverá uma redenção e eu posso ter certeza nessa esperança, isso é a palavra da promessa bíblica. Quando eu digo que tenho fé e creio, eu tenho fé nas coisas que se esperam, mas eu ainda não tenho. E que eu espero essa promessa acontecer e eu creio nessa promessa.
Então eu já creio como se ela já tivesse acontecido. Creia como se você já tivesse recebido. E você vai viver uma plenitude de Deus aqui nesta terra, pelo adiantamento dessa fé e dessa esperança, manifestando em você a vontade de Deus. Então é isso que eu estou crendo. Não é que eu estou crendo que eu vou ganhar um carro, que eu vou ganhar uma oportunidade de emprego. Embora essas coisas possam ser vontade de Deus, possam ser coisa boa para você, mas não é isso o sentimento. Entendeu? Então quer duvidar? O que não é ser íntegro, de acordo com a palavra de Deus, é você viver entre dois senhores. É você ter duas caras. É você ser dúbio. É você não se comprometer com o evangelho de fato. Você está 10 anos na igreja e ainda não se comprometeu com Deus de fato. É como aquele indivíduo, né? Não diz o Salmo 1? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e medita na sua lei de dia e de noite, pois não se assenta nas rodas dos escarnecedores, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e tudo quanto fizer prosperará. Mas ela diz, os ímpios são como a folha ao vento. Entendeu? A folha, assim, o ímpio, aquele que não tem firmeza na lei ou na instrução de Deus, é a folha voando, é inconstante em tudo que faz. O homem de Deus, ele medita na lei, ele internaliza, pratica, se distancia dos zombadores. Ele é uma árvore plantada junto a esse ribeiro, a essa fonte. Agora você chega, pega uma árvore que plantou, ela está crescendo. Você cava essa árvore e coloca lá no pedregulho. Aí a árvore sofre, ela fica com as folhas murchas. Aí você, não, vou tirar do pedregulho agora, eu vou voltar para o ribeiro de novo. Aí bota. A árvore já não sabe mais onde está a raiz dela, quebrou, tá? Você fica mudando a raiz, a planta para todo lugar, ela não cresce, não desenvolve, nunca vai dar a sombra que você precisa, nunca vai dar os frutos. Os frutos vêm de uma aplicação constante de uma vida. Então, amigo, eu quero que você compreenda esse processo. Por que você não alcança o estado da preservação e da integridade? Porque você está com uma onda guiada pelas paixões do seu coração. Tiago capítulo 4, no verso 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. 1 Reis capítulo 18, no verso 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Perceba como Tiago tem uma afinidade grande com os profetas do Antigo Testamento. Tiago está dizendo, purifiquem o coração, vocês que têm mente dividida. Está dizendo, deixe de ficar entre dois senhores, é uma exortação. Lavem as suas mãos. E Elias, a representação profética que aparece na transfiguração, diz: até quando vocês vão ficar entre Baal e Deus? E chegou a hora de vocês fazerem uma decisão. Se Deus é Deus, sigam. Se Baal é Deus, siga. Meu amigo, a pessoa que diz que não é frio e nem quente, é morno, e Deus diz, o morno eu estou a vomitá-lo. Essa divisão e essa dubiedade não constrói nada, não recebe nada, não é nem uma bênção na mão de Deus, nem uma maldição na mão do Satanás. Por isso hoje, e eu estou voltando para a perspectiva profética que a gente falou lá na frente, urge uma decisão. Você não entrou nesse vídeo por acaso. E agora eu estou indo para o lado profético mesmo. Por que você está aqui até agora? Eu estou porque eu apertei o play e fui varrer a casa e esqueci de dar stop. Mas não era para eu estar aqui não, era assim, era para você estar aqui. Você botou para ouvir essa palavra no trânsito, não estava nem prestando atenção. Agora você vai voltar a prestar atenção agora no que eu estou falando, porque eu estou falando com você. Sabe por que você vive perdendo as coisas que estão na tua mão? Porque você tem a mente dividida.
Está na hora de você deixar isso para trás. Eis que te digo, varão. Deus chega para você hoje e diz: eis que põe na tua frente bênção ou maldição. Escolha, pois, a quem vocês vão servir. Se Deus é Deus para você, então pare de ter dois senhores na sua vida. Sirva a Deus. Agora, se Deus não é nada para você, então para de ficar achando que você é crente e vai viver a sua bagaceira mesmo. Porque tem uma hora que, se você não tomar uma decisão, a sua vida não vai firmar e você não vai viver o propósito de Deus para a sua vida. E quando você firmar, presta atenção, vai sair uma bagagem pesada de cima dos seus ombros. Porque ficar entre dois senhores e na dúvida, na ambiguidade, eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu faço, isso gasta uma energia, isso faz um fardo, parece até que tem uma maldição sobre você. Toda hora você acorda cansado, por quê? Porque está com a mente processando múltiplas coisas sem saber equilibrar numa unidade. A mente nunca descansa, porque ela fica é aquilo outro. Parece aquelas pessoas, mulher, homem, que fica entre dois amores. Toda hora. Eu não sei se eu fico com esse homem, eu não sei se eu fico com aquele outro. Aquele outro é bonzinho, esse outro não é tão bonzinho, mas eu amo mais. Mas aquele outro seria bom para ser pai dos meus filhos, mas esse outro me faz viver uma aventura. Aí você fica entre dois. Vai chegar uma hora que nenhum dos dois homens te quer. Aí você fica sozinho. Porque a ambiguidade faz você perder a vida e um gasto mental exagerado que faz você ficar cansado. Meu amigo, decida por Deus e viva a sabedoria de Deus e pare de viver essa aflição, essa angústia, essa ansiedade. A partir do momento que você colocar a sua vida em Deus e viver os valores de Deus, você agora sabe o que fazer. Você é honesto, pronto. Você faz o que é certo, pronto. E aí você firma, entendeu? Eu vou ficar com a minha esposa e pronto. Eu vou cuidar dos meus filhos e pronto. Entendeu? Aí acabou. Acabou a angústia, acabou a aflição, acabou a ansiedade. Deus é Deus. Mas amanhã o bandido, se o bandido vier, se não vier, Deus é Deus e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Aí você vai vivendo, enfrentando essa vida. Parece até que Deus põe uns anjos do teu lado para te proteger e tu nem sabe se teve bandido, se não teve, se teve complicação, se não teve, porque você vai aqui, ó, e Deus vai lhe protegendo. Por quê? Porque você está na vontade de Deus, você entregou para Deus, você confiou em Deus. Aí você anda sobre as águas. Deuteronômio capítulo 6, no verso 4. Ouçam, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esta é a minha palavra para você, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, eu vou ficando por aqui. Se o irmão quiser me abençoar com uma oferta maravilhosa que tem sido providencial na minha vida, faz através do Pix. Meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com. Tá aqui escrito, né? Lembra que tem esse pontinho, pr.felipeseabra@gmail.com. Se você não botar esse ponto, tem gente que cria outros e-mails para tentar ficar pegando o dinheiro dos outros, né? Então, ó, presta atenção, tá aqui escrito como é. E veja, quando você fizer, né, quiser mandar para mim aquela oferta maravilhosa, que tá aí no seu coração e me abençoa por demais, você vai botar ali a sua chave Pix no seu banco, veja se tá meu nome, Felipe Rodrigues Seabra, porque você pode ter digitado errado. Então, se tiver meu nome, Felipe Rodrigues Seabra, e a conta for no Nubank que você está enviando, então tá vindo para mim. Tá certo? Aí você conferindo isso, você fica com muito mais força, muito mais alegria para contribuir, porque sabe que está indo para mim. E eu agradeço por demais, porque o dinheiro que eu recebo é exatamente aquele dinheiro que falta para completar o mês. E eu digo assim, Deus, tu tem levantado pessoas tão maravilhosas para me abençoar. Pessoas assim que eu sou muito grato por você, viu, meu amigo? Você não tinha por que dar, mas você foi tocado por Deus.
você gostou da mensagem, se edificou, quis ajudar um irmão e fez. E eu quero dizer para você que fez diferença, que você me abençoou. Eu quero agradecer para você, meu amigo. Obrigado por você ser essa força de Deus e estar me ajudando dessa maneira. Tá certo? Combinado? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Até mais.